Para uma criança existem poucas coisas que são mais mágicas que um anime. Então, meus amigos, que anime te fez gostar de animes? É uma pergunta tão simplória, mas me levou a 1000 lugares, isso mesmo, me levou a muitos lugares. Me fez voltar lá para a infância e rever as minhas experiências, assim. Porque eu falo pra vocês, anime molda caráter. E a gente sempre encontra um anime ali que vai moldar o caráter da gente, que a gente vai pegar valores, que a gente vai ter apego aos personagens, à história. A gente vai se imaginar naquelas situações, naquele universo, naquele mundo. A gente vai brincar com toda aquela trama, a gente vai brincar com nossos amigos. E essa pergunta me fez essa viagem no tempo, e foi uma viagem muito boa. Sabe, eu revi muitos momentos maravilhosos que eu tive, assim, sem iguais, eu digo pra vocês, assim. Foi muito bom essa fase de crescimento, porque essa é uma pergunta que ela é até um pouco interessante na minha resposta, eu posso dizer pra vocês, porque não existiu um anime que me fez gostar de animes, pois eu já nasci no berço dos animes, assim. Meus tios, eles gostavam muito, sabe, logo que eu nasci eles já estavam mostrando coisas pra mim, assim, desde as primeiras memórias que eu tenho, desde que eu já me conheço por gente, né, eu já tô lá assistindo animes, tokusatsu e tudo mais, porque eles têm essa culpa, sabe, eles já sempre me mostravam os animes ali, de todas as formas possíveis, e eu cresci assistindo, cresci amando, mas eu tenho muitas memórias boas e que foram construindo, sabe, foi uma construção pra chegar no que eu sou hoje. E eu falo pra vocês sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma de que os animes são parte da minha vida. São uma parte essencial da minha vida, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Porque hoje a gente vive num mundo tão cínico que falar daquilo que a gente gosta às vezes é um grande desafio. Porque as pessoas não conseguem mais ter amor, ter mais paixão. Tudo é um cinismo absurdo, é um niilismo muito fraco e nocivo pra nossa alma. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás e reconhecer as coisas boas que nós gostamos e que nos fazem bem. Não é pecado nenhum a gente ter nossos hobbies, não é pecado nenhum a gente apreciar as nossas artes. E sim, meus amigos, animes são artes, assim, tem todo um debate sobre jogos, sobre animes, mas se tudo isso utiliza da arte, por que ele não vai ser um pacote com a arte em si, sabe? Então, não deixem ninguém te enganar, não deixem ninguém te julgar pelos seus gostos, meus amigos. Os animes são muito legais, assim, tem muita coisa boa que você pode tirar deles, é uma forma de arte, uma forma de expressão. Atrás de todo anime tem uma equipe trabalhando nisso, tem muita gente focada nisso, não só isso, tem a genialidade de um autor que venceu na vida, que em meio a tantos outros conseguiu fazer um mangá, e seu mangá se destacou e até chegar numa editora ali, até chegar às cabeças ali da indústria dos animes, os caras deram aval, puxaram uma equipe, os caras trabalharam que nem louco, trabalharam em condições insalubres pra fazer algo decente. Às vezes nem é tão decente assim. Mas é o que temos, meus amigos, é o que temos. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que um anime pode moldar caráter, porque ele tem valores. E é isso. Sabe, os valores muitas vezes são que o destacam de todas as outras obras, de obras de outros países. A cultura envolvida nos animes é muito rica. Isso em qualquer parte que nós podemos olhar. Claro, tem animes que tem mais valores, tem animes que tem menos, mas depende da intenção. E eu quero falar pra vocês tudo isso na visão de uma criança que tá crescendo, assim. Uma criança que tá aprendendo o que quer saber da vida, o que quer ser, o que não quer ser, o que é certo, o que é errado. E eu falo por mim, mas talvez eu esteja falando por muitas pessoas. Depois que uma criança vê um anime, ela não quer saber de outro tipo de desenho, meus amigos. Não tem como. Essa foi a minha experiência, porque animes são especiais e animes se destacam do resto. Porque na maioria das vezes, tratando de desenhos de ações, né? Agora eu vou falar de shonens de porrada, especificamente, porque é o que mais passava na TV aberta, né? O que eu mais tive contato desde que eu nasci. E é que tá, meus amigos. Pensa no seguinte, tipo, eu vou pegar um desenho bom de ação só pra poder comparar, mas sem desmerecer esse desenho bom de ação americano. Sabe, porque na TV era isso, ou era desenho americano de ação ou era anime, sabe? Era difícil ter outros tipos de desenho. Claro, a gente pode ter até, tipo, um Tintin, que é desenho europeu, e eu amo Tintin.
Só que eu tô querendo comparar com os americanos porque os americanos têm um déficit nessa parte. Tipo, pra mim não tem ninguém que fazia no caso, né? Porque agora tudo tá diferente, mas ninguém fazia desenho de comédia tão bem quanto os americanos. Tanto é que eles tiveram a Era de Ouro lá, eles têm a Disney, né? Mickey Mouse, eles têm o Pernalonga, que é engraçado pra caramba, eles têm o Pica-Pau, que pra mim é o maior de todos, assim, é o que eu mais tenho carinho, mas os outros também são fenomenais. Então, em termos de comédia, não se discute. Agora, em termos de ação, o Japão é imbatível, cara, porque aqui é a comparação que eu quero fazer pra vocês. Eu imagino você assistir He-Man. He-Man é desenho bom pra caramba, cara. Eu adoro o esqueleto, o He-Man, cara. Esqueleto sou fãzaço, assim. Eu acho engraçado pra caramba. Tudo que envolve o esqueleto, assim. Então marcou muito minha infância. Mas é que tá. Você tem He-Man passando num lado e Cavaleiros do Zodíaco passando no outro. Não tem comparação, meus amigos. Porque ali... Eu vou listar aqui uns motivos, assim. Cara, He-Man é interessante, mas ele sofre de ser um desenho americano que tem até uma vibe legal, tudo, mas primeiro, ele é episódico. Ele é puramente episódico. Raramente tem uma parte ou outra, e se existe, de alguma forma. Outra coisa, a mensagem dele, a mensagem que ele quer passar é muito fraca, porque geralmente é uma lição de moral única. É a lição de moral do episódio, tanto é que tem os conselhos do He-Man. Quem nunca viu isso, né? Tem aquelas páginas no Orkut, no Facebook e tudo mais, dos conselhos do He-Man. Porque no final era algo caricato. Tipo, o episódio girava em torno de eles aprenderem uma lição de moral. Então ele era muito moralista no sentido real da coisa, no sentido literal da coisa, ele era um desenho moralista. Então era um desenho que botava o dedo na sua cara e falava, ó, não faz isso não faz isso, e tudo bem. Sim, as mensagens eram boas, tudo bem, uma criança. Mas aquilo muitas vezes subestimava ali o caráter de uma criança, porque os pais ali deveriam ensinar aquelas coisas, mas em contrapartida, cara, os animes, eles vão muito mais a fundo nas mensagens que ele quer passar, sabe? Eu vou pegar Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, sabe? É um anime extremamente dramático, mas ele mostra bons valores, mostra ali a lealdade dos amigos, de lutar por aquilo que você acredita, de lutar pelas pessoas boas, de sacrificar pelo bem, sabe? Ele é muito dramático, cara. Cavaleiros do Zodíaco é extremamente dramático. Isso que é muito bonito, sabe? Toda hora os caras estão ali gritando, estão dando o máximo, estão no chão, estão apanhando, mas eles não desistem. Eles lutam por algo maior e eles querem fazer aquilo que eles acreditam. Então, você vê como é uma mensagem muito mais pesada, uma mensagem que não, assim, momento algum, bota pra baixo a questão de uma criança estar assistindo, uma criança vai se interessar por aquilo, e, de novo, uma criança que assiste aquilo não quer mais saber de outro tipo de desenho de ação, sabe? Aquilo ali é o que ela quer, sabe? Porque, de novo, eu não vou ser ingênuo aqui de não falar, cara, a porradaria é insana, sabe? Pegando Cavaleiros é sangue jorrando pra tudo quanto é lado, é aquela trilha sonora ali impecável, tocando de fundo ali, estourando tímpano, sabe? É a gritaria, é o cara concentrando poder ali, soltando tudo que tem, as armaduras que são extremamente bonitas, é o cosmo ali, sabe? Então é tão bonito um desenho japonês que quando você vê você não quer saber de outra coisa. Pelo menos eu falo por mim, mas como eu disse, eu devo estar falando por muitas outras crianças que viveram essa época, cara. É um divisor de águas, assim. Eu falo por tudo, de novo, cara. As mensagens do Cavaleiro do Zodíaco são muito bonitas, assim. Tipo, tem mensagens, o cara vai até num negócio, num cenário tão pagão, digamos assim, com tantos deuses, assim, os caras ainda falam de Deus ali no meio, o yoga ali, tudo mais, cara, aquelas cenas com a mãe dele, tipo, olha só, quanta lição a gente aprende sem ser algo moralista, algo que é fluido, algo que é pra frente ali, que faz você aprender, você sentir, você ter empatia. Então ele tem valores reais sendo trabalhados ali, sabe? Isso é o que importa. Então esse é um divisor de águas muito grande.
em relação a qualquer outra coisa que você podia ser. Então, se eu já fui exposto a isso logo de cara, como é que eu ia ter saco pra aguentar os outros animes, meus amigos? Os outros desenhos, na verdade, os animes não. Os desenhos americanos, cara, como é que eu ia ter saco pra aquilo? E aqui eu não tô pagando de ad, de falar, só porque tem sangue, não. Porque eu falo, desenhos europeus, pra mim, são muito mais legais do que os americanos em si, porque os desenhos europeus ensinavam muita coisa, sabe? Eu fiz um podcast inteiro lá, do No Batirão Cast, falando sobre os desenhos da cultura, que em sua maioria eram ali desenhos europeus e tudo mais, que ensinavam coisas, sabe? Tipo, o Pequeno Urso, vibe indescritível, os camundongos lá, ensinava geografia, história, e era muito mais fluido. O próprio Tintin, cara, deu uma riqueza cultural gigantesca. Então você conseguia aprender. Agora, o desenho americano era muito moralista, assim, sabe? Era nesse sentido da palavra, principalmente os de ação, sabe? De resto, dá pra você dar um braço a torcer. E então, é por isso que eu falo pra você que o anime é o diferencial. Sabe, os tokusatsu, cara, nossa, como você aprende com tokusatsu, assim. Sabe, tem lembranças de Jaspion, Flashman, Changeman, Kamen Rider. E aqui eu tô falando de alguém que não viveu a época da Manchete. Eu sou dos anos 2000. E mesmo assim eu tive contato com tudo isso graças aos meus tios. Então você vê como é algo que é de nascença praticamente. Eu já nasci com esse fardo de gostar de animes, de tokusatsu e tudo mais. Sabe, então, você vê que é uma coisa bem bacana tudo isso, assim, sabe, e claro, eu cresci com isso, meus tios deram um toque, mas depois eu fui criando minha própria personalidade com os animes que eu gostava ou não, indicando animes pra eles também, e eu vou contar, sim, toda essa trajetória que eu tive, porque só de pensar nisso, olha só, essa reflexão veio de um post, sim, de um post como qualquer outro no Twitter, sabe, sim, tinha lá um postzinho no Twitter com essa imagem e tudo, eu olhei e falei, caramba, isso aqui dá um puta tema legal pro podcast. Aí eu fiz um tweetzinho lá, fiz o tweet lá e salvei. Falei, não, isso aqui eu vou guardar pra mais tarde. Então, é aqui que se inicia, né, meus amigos, assim. Sabe, pra uma criança existem poucas coisas que são mais mágicas que um anime. Sabe, eu falo isso com toda certeza. Depois que você vê um, você não quer ver outro, assim. Tipo, ele vai na nossa inocência e ele não subestima a nossa inteligência, sabe? Ele faz tudo legal. E eu falei de tantos pontos, mas outro também, cara. Uma história contínua. Sabe? É tão difícil achar uma história contínua naquela época, né? Nos outros tipos de desenho. Sabe? Lá desenho era tudo episódico e tudo mais, monstro da semana, assim, assado, mas raramente tem uma história muito contínua. E os animes eram isso, eram arcos, eram temporadas ali. Tipo, era você ver as 12 casas, assim, e tudo mais, então era incrível. Você acabou de assistir um fragmento do podcast figurante do anime de comédia chamado Vida, e eu recomendo que você agora confira o podcast completo, isso mesmo, tá aí aparecendo agora nos videozinhos aí recomendados, né, e tem também a nossa playlist se você gosta desse estilo de podcast, mas justamente o tema dele foi falar sobre os animes que nos fizeram gostar de animes, então venha comigo nessa viagem ao fundo da infância para relembrar tudo aquilo que nos moldou caráter